Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e um ano que foi marcado, ano de 2020, o ano foi marcado pelas trocas de ministros no governo Bolsonaro. Nesse vídeo que está apenas começando, vou falar daqueles que tomaram alguma decisão, se foram benéficas ou não, ou seja, foram os nossos representantes que lá tiveram a oportunidade de dar a sua participação, de tomar alguma atitude para ajudar as pessoas. E nesse vídeo é bem interessante você saber o que foi feito, por quê, qual foi o motivo das mudanças. O presidente usou muito a caneta esse ano, viu? Essa é uma retrospectiva 2020 e cabeças rolaram, e foram muitas cabeças que rolaram ao longo de 2020. A partir de agora, vamos a todos os detalhes para você que está ligado aqui com a gente no canal Alex Silva Silva. Gente, é o seguinte, demissões foram marcadas por polêmicas dentro do governo e ações contraditórias em meio a toda essa pandemia. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, mostra logo a ele aí, você está vendo o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro que usou bastante a sua caneta ao longo de 2020. Bem, em um ano marcado na história por essa pandemia e milhões de mortes ao redor do mundo pela doença, o mundo da política também foi bastante movimentado. Em especial, o governo do presidente Jair Bolsonaro foi alvo de muitas polêmicas que, por sua vez, culminaram em diversas entradas e saídas de ministros nesse ano atípico. Pois é. Confira a seguir uma retrospectiva dos ministros do presidente Bolsonaro que caíram ou foram transferidos de postos durante esse ano e as polêmicas envolvendo as suas demissões. Fala logo desse aqui, que foi esse é o atual ministro da pasta da cidadania. Estou falando de, dá uma olhadinha aí, Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni que é responsável pelo Bolsa Família. Pois é, responsável pelo Bolsa Família. O que foi que aconteceu durante esse ano? Bem, o ano começou com as trocas entre o Ministério da Casa Civil e o Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Então, o ministro da Casa Civil foi substituído pelo general Walter Braga Neto, no comando da pasta. Onyx foi transferido para o Ministério da Cidadania, que é responsável pelo Bolsa Família, que era ocupado por Osmar Terra, que foi demitido por entrar em conflito com Paulo Guedes. Um dos motivos em mudar o comandante da Casa Civil também foi o fato do presidente querer um militar no comando da pasta. Sendo assim, a escolha de Braga Neto atendeu às expectativas e, desde então, a pasta é comandada pelo general. A oficialização das trocas entre os ministérios aconteceu no dia 13 de fevereiro. Lembro, o próprio presidente da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, teve a oportunidade de pautar a MP1000, tentou fazer isso numa sexta-feira, dia 18, né, numa forma de querer se rebelar contra o governo federal, por ter sido chamado de mentiroso. Quando ia colocar em pauta a medida provisória, houve uma obstrução dos partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro e não foi pautada a MP1000. O presidente da Caixa, ou melhor, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, teve o ano todo praticamente para pautar e só tentou pautar isso nos seus últimos dias. Ele agora está deixando o cargo como presidente da Câmara dos Deputados Federais. Queria ser reeleito, queria driblar a lei, só que perdeu quando foi feita a votação no Supremo. Inclusive chegou a estar ganhando 3-0, só que levou a virada e aí perdeu ele e perdeu o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. O presidente Rodrigo Maia teve a chance também de pautar o Bolsa Família, o 13º, lembram? Pois é, 13º também estava nas mãos de quem? Rodrigo Maia. Ele não colocou porque atendeu o pedido do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes pediu a ele recomendou, não paute, e assim ele o fez. Quando resolveu fazer, porque estava sendo acusado pelo presidente Bolsonaro. A culpa do 13º do Bolsa Família foi Rodrigo Maia. E aí foi que a gente soube, a imprensa divulgou essa atitude. O ministro Paulo Guedes pediu ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não paute, e aí ele atendeu o pedido. Só para você ter uma ideia das pessoas, desses políticos que passaram, tiveram a oportunidade aí, como nesse caso, ele teve a oportunidade de pautar o 13º, não o fez, teve a oportunidade de pautar a MP1000,
não fez e agora, até mais, Rodrigo Maia já está se tornando passado, ou seja, é fim de carreira como presidente da Câmara, pelo menos nesse ano, tá? Tem mais aqui. Pouco antes, ainda no mês de fevereiro, então, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, pediu exoneração, não aguentou a pressão. Quem é esse, Alex? Dá uma olhadinha aí, vou mostrar esse cidadão para você. Esse aí, esse que a gente vai falar dele agora, tá? É a retrospectiva do governo Bolsonaro. Pois é, pouco antes, esse aí, o Gustavo Canuto, que era o ministro do Desenvolvimento Regional, pediu exoneração do cargo de ministro da pasta. De acordo com interlocutores da equipe econômica, os motivos seriam desavenças com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele não suportou trabalhar com Paulo Guedes. Com a saída do ministério, ele foi transferido para a presidência da Dataprev. Para o seu lugar no Ministério do Desenvolvimento Regional foi escolhido Rogério Marinho, que segue até hoje no cargo. E no mês de abril, hein? No mês de abril, você está lembrado desse aqui, que foi o ministro da Saúde, Mandetta, Luiz Henrique Mandetta? Lembra dele? Ah, vou botar aqui a imagem dele para você ver. Esse aqui, ó. Luiz Mandetta era o ministro da Saúde e aí, devido toda a repercussão da pandemia, porque ele não concordava com o presidente Bolsonaro, foi exonerado ou ele pediu para sair? Vamos lembrar o que foi que aconteceu. Com a pandemia, durante esse ano, mudando a realidade social e econômica do país, o Ministério da Cidadania, ou melhor, o Ministério da Saúde, ganhou protagonismo no noticiário nacional, o que fez com que a pasta também acumulasse polêmicas em torno da condução da doença no país. Conflitos entre economia e saúde marcaram a pasta. Pois é, no dia 16 de abril, foi a vez de Luiz Henrique Mandetta, então ministro da pasta, deixar o cargo em meio à pandemia. Sua demissão, embora não admitido de forma oficial por causa das divergências em relação à importância da saúde, em detrimento da economia, além do apoio ao uso da hidroxicloroquina, medicamento que ainda não se provou eficaz no tratamento nessa pandemia, mas que era amplamente defendido pelo presidente e também por outros membros do governo. Além disso, atritos internos entre Mandetta e o Ministério da Economia também tornaram sua permanência insustentável. E quem não lembra de Sérgio Moro, a maior aposta do presidente Jair Bolsonaro depois do Paulo Guedes? Sérgio Moro, vamos dar uma olhadinha. Sérgio Moro, esse aqui, Sérgio Moro. Sérgio Moro era uma grande aposta para a área de saúde, mas aí é notícia, retrospectiva aqui no nosso canal. O que foi que aconteceu? O desembargador do governo foi Sérgio Moro, né? Importante peça até então do governo federal e que serviu de base para a eleição do presidente nas eleições de 2018. A saída do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, menos de um mês após a saída de Mandetta, acirrou uma grave crise política no governo Bolsonaro em meio à pandemia. Ao deixar o governo, o ex-juiz da Lava Jato fez acusações de que o presidente teria intenções de intervir no trabalho da Polícia Federal. A situação ganhou um novo capítulo com a revelação de trechos transcritos de um vídeo da reunião ministerial citada por Moro em seu depoimento à Polícia Federal. Para o lugar de Sérgio Moro, foi escolhido André Mendonça, que comandava a Advocacia Geral da União. E no mês de maio, agora, o que foi que aconteceu? Vocês lembram do ministro que entrou na saúde no lugar de Mandetta, o Nelson Teixe, né? Nelson Teixe. Esse aqui, ó, dá uma olhadinha aí. Esse durou pouquíssimo tempo, esse bateu o recorde, foi muito rápido. Esse aqui, ó, foi o ministro da Saúde durante pouquíssimo tempo que assumiu no lugar do Mandetta. O que foi que aconteceu, Alex? Bem, vamos lembrar. Após menos de um mês, à frente do Ministério da Saúde, o médico, o oncologista Nelson Teixe, ele foi demitido no dia 15 de maio pelo próprio presidente Bolsonaro. Ele havia substituído Mandetta, mas também não durou muito no cargo. De novo, as polêmicas envolvendo o uso da hidroxicloroquina foi um dos motivos que desandaram a relação entre ele e o presidente Bolsonaro. Bolsonaro queria a inclusão, viu, gente? O presidente queria a inclusão do uso do medicamento no protocolo oficial de tratamento inicial na Covid, mas
O ministro relutava por conta da falta de evidências científicas. Além disso, a pressão por adotar medidas e flexibilização foram colocadas como desafio para esse novo ministro, mas com o aumento do número de casos pelo país e pelo aumento no número de óbitos, a ação não foi concretizada, o que fez com que a equipe econômica do governo federal mais uma vez entrasse em rota de colisão aí com a saúde. Para o lugar de Nelson Teixe foi escolhido o general Eduardo Pazuello, alinhado ao bolsonarismo e que não tinha experiência prévia com saúde, o Pazuello está até hoje. E esse aqui, Abraham Weintraub, dá uma olhadinha aí, esse é o Abraham, presta atenção, esse aí, quem não lembra dele, né? Pois é. Seguinte, pessoal. Em junho, foi a vez de um dos ministros mais identificados com Bolsonaro. Justamente ele deu adeus. Esse ministro Abraham Weintraub deixou o Ministério da Educação após polêmicas envolvendo a reunião ministerial e os atritos que suas falas contra o Supremo Tribunal Federal causaram entre o Executivo e o Judiciário. Na ocasião da reunião, ele afirmou ter vontade de fechar e prender ministros do STF. Após o episódio, outros ataques do ministro continuaram e também inflaram em sua situação à frente da pasta. Com isso, sua saúde foi anunciada no dia 18 de junho. E Carlos Decotelli? Lembra de Carlos Decotelli? Ia ser ministro, esse aqui, ó, Carlos Decotelli. Dá uma olhadinha mais uma vez aí no teu vídeo, no teu celular, no teu notebook, esse aqui. Isso aí nem chegou a entrar, né? Nem chegou a entrar. Pois é. Com sua saída, foi escolhido o nome de Carlos Decotelli, esse que a gente viu, para a vaga do ministério. Porém, antes mesmo de assumir oficialmente, Decotelli já desembarcou do governo por irregularidades e inconsistências em seu currículo. Em seu currículo Lattes, o economista dizia ser doutor em administração pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. A universidade do país vizinho, no entanto, informou que ele não concluiu o doutorado. Além disso, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, informou que o então ministro da Educação não fez pós-doutorado na instituição. Ele também foi acusado de plágio em sua dissertação de mestrado. Seu trabalho sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, foi acusado de ter trechos inteiros copiados em um relatório feito em 2007 pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Com as polêmicas envolvendo Decotelli, o governo resolveu cancelar a nomeação do economista e para o seu lugar foi escolhido Milton Ribeiro. Pois é. E recentemente, falar sobre o turismo, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro. Mais uma mudança nessa retrospectiva. Esse aqui, ó, dá uma olhadinha. A caneta do presidente Bolsonaro trabalhou muito ao longo desse ano de 2020. Pois é, o que foi que aconteceu com esse aí, hein? O que foi que aconteceu com esse daí? Vamos saber agora. Gente, mais recentemente, no dia 9 desse mês, 9 de dezembro, foi a vez do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ser demitido. O desligamento ocorreu um dia depois do ministro usar um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros do governo federal para atacar o chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, que é responsável pela articulação política do Planalto. Minutos depois da saída de Álvaro Antônio, o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Gilson Machado, se reuniu com Bolsonaro e aceitou assumir o cargo de forma definitiva. Trabalhou demais. A caneta do presidente trabalhou demais ao longo desse ano de 2020. O ano foi marcado pelas trocas de ministros no governo do presidente Bolsonaro e a lista foi extremamente muito grande. Dá a tua opinião a respeito dessas mudanças. O presidente trabalhou muito, foi necessário ter muitas mudanças. E desses ministros, qual ministro que você sentiu que foi o mais prejudicado, mais injustiçado, de repente foi a decisão mais justa que o presidente teve de exonerar, de demitir, enfim. Qual foi o ministro que chamou a atenção quando saiu do governo Bolsonaro? Ou de repente, qual foi o ministro que entrou e você ficou perplexado? Puxa, esse ministro, qual foi o ministro que marcou? Por exemplo, Sérgio Moro. A saída do Sérgio Moro abalou muita gente estava inclusive apostando que seria
ia fazer parte do Supremo, né? Inclusive chegou a falar que ele estava pedindo uma vaga e aí o presidente entregou ele, enfim, essa troca de farpas. Dá a tua opinião sobre essa retrospectiva, sobre a caneta do presidente nesse momento que trabalhou demais. Que você ficou abismado, por exemplo, foi o Sérgio Moro, quando ele saiu do governo Bolsonaro, quando ele condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não vou comentar mais nada, vou deixar com você para dar a sua opinião, tá bom? Não esquece de dar um joinha nesse vídeo, é importante. Aqui embaixo, dá um like, você que gosta do nosso trabalho, gosta das nossas informações. Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Teve muita gente que teve oportunidade de ajudar o presidente Bolsonaro a melhorar, mas infelizmente não fez. Eu chamo a atenção aqui, por exemplo, o presidente Rodrigo Maia. Muita gente estava esperando que o 13º do Bolsa Família fosse pautado e não foi pautado, e isso só foi descoberto agora, quando o Bolsonaro acusou Rodrigo Maia, e Rodrigo Maia disse que não foi ele, foi o governo que tinha pedido, e aí o Paulo Guedes disse, eu assumo, foi minha responsabilidade, eu que recomendei que não colocasse em pauta o 13º. Mas Rodrigo Maia também teve a oportunidade de pautar a medida provisória 1000/20, que houve aquela redução de 600 para 300 e não fez. E agora está dando adeus como presidente da Câmara dos Deputados Federais. Isso também chamou sua atenção? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva. Abraço forte, retrospectiva 2020, as mudanças, cabeças rolaram e a caneta do presidente trabalhou muito. Comenta aqui, dá a tua opinião. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.